A novela é tão importante pro Brasil quanto o samba ou até mesmo o futebol. Com o sucesso de Ainda Estou Aqui nos cinemas e no Oscar, muita gente tá revisitando o audiovisual brasileiro, né? E pode chegar até mesmo a trombar com algumas novelas por aí, seja antiga ou nova, né? Pode ser uma novela nova aí que tá passando agora na Globo, ou então alguma novela antiga que a pessoa sentiu falta de repente, esse tipo de coisa. Algumas pessoas podem falar de novela com um certo desdém, né? Como se não fosse grande coisa, ou então como se fosse uma coisa de má qualidade. Só que no Cinemei de hoje eu vou falar pra você o porquê que as novelas brasileiras, elas estão assim tão presentes no imaginário do brasileiro, fazendo mesmo até parte da nossa raiz, né? Faz parte da nossa cultura brasileira, essa presença constante de novelas. E pouca gente sabe tão bem disso, né? Acha que é uma coisa muito simples aqui do Brasil, sendo que não é bem assim. Então no Cinemei de hoje eu vou te contar um pouco sobre novelas brasileiras e também vou te contar algumas curiosidades envolvendo o processo de televisão aqui no Brasil. Então fica comigo que hoje o vídeo tá muito bom, viu? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do quadro Cinemei, que é aquele quadro que existe aqui no Plantão Geek, onde eu falo sobre coisas envolvendo cinema e audiovisual pra quem é interessado, né? Pra quem de repente quer estudar isso na vida, ou então simplesmente tem curiosidade com essas coisas super legais envolvendo cinema mesmo. E é claro, eu vou pedir aqui pra você, por favor, não se esquecer de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de cinema, curte saber essas curiosidades. Vamos converter geekeiros aqui pro canal, porque a meta é 300 mil inscritos, hein, gente? Então bora lá, vamos me ajudar. Pra gente poder falar de novela, a gente tem que dar um contexto super breve aqui da relação de Brasil com a televisão. Mas é breve mesmo, tá, gente? É tipo o resumo do resumo do resumo. Na década de 50, durante as diversas feiras de tecnologia que acontecia lá na Europa, a Alemanha estava representando um produto capaz de utilizar tipos de ondas e enviar elas para um outro aparelho, que hoje a gente chama de televisão. Isso atraiu a atenção dos Estados Unidos, que também comprou aquela tecnologia, só que o Brasil também ficou super interessado. E como o Brasil era pioneiro de rádio, foi feita uma oferta para os Estados Unidos. Vocês vendem parte do equipamento pra gente e a gente te ensina como fazer rádio de qualidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi uma troca que ficou na história da comunicação, por sinal, viu? Foi muito importante. Então, na década de 50, chegou a televisão no Brasil. A primeira telenovela brasileira que foi exibida por aqui foi uma chamada Você Me Pertence. Olha esse título, né? E ela passou na TV Tupi, aqui de São Paulo, na década de 50. Escrita e dirigida por Walter Foster, ela estreou em 21 de dezembro de 1951 e teve 15 capítulos, passando 2 vezes por semana. E o interessante é que a palavra telenovela, né, para categorizar esse produto, foi praticamente inventada pelo Walter Foster. Porque assim, ele sabia que existiam radionovelas, que era uma coisa super popular no Brasil, muita gente consumia mesmo. Só que agora não seria rádio, né? Isso tudo ia passar numa televisão, numa tela, melhor dizendo. E foi assim que ele chegou aí com essa palavra telenovela. Ele foi a primeira pessoa que usou essa palavra de fato. Essa primeira novela do Brasil tinha uma outra coisa diferente também. Ela era feita ao vivo, gente. Isso porque não existia videotape ainda na época. Não tinha aqueles filmes que você conseguia ficar repondo toda hora e reserva pra poder exibir em outro momento. Não tinha muito isso. Então, se você queria fazer novela, você tinha que fazer ao vivo mesmo, igual uma peça de teatro. Uma curiosidade aleatória pra vocês é que essa foi a primeira novela que mostrou um beijo na televisão, né? Foi o primeiro momento que mostrou um beijo na TV. Então, imaginem o choque da época, todo mundo pasmo, sendo que o beijo, na verdade, foi um selinho, tá, gente? Mal rolou ali um encostar de bocas e o pessoal já tava chamando de beijo. E agora que vem a parte importante, que eu tenho certeza que você aí provavelmente não sabe disso. Essa novela, gente, Você Pertence a Mim, não foi apenas a primeira novela brasileira, mas foi a primeira novela do mundo. Vocês sabiam dessa? Então sim, gente, nós praticamente inventamos a novela. E isso foi muito, assim, emblemático na época, porque a gente, brasileiro, conseguiu inventar uma forma da pessoa consumir uma narrativa sem precisar ir no cinema, pagar por isso. Você poderia consumir uma história muito legal ali no conforto da sua casa. E dessa vez, você não ia só ouvir, como acontecia ali numa radionovela, você ia ver também. Então, assim, imagina o poder disso naquela época, né?
né? O que o Brasil fez nessa época, gente, ninguém conseguiu replicar, nós fomos os primeiros. E aí depois, é claro, o mundo todo começou a copiar esse estilo de novela, até mesmo chegando nos Estados Unidos, e chamaram as suas produções de soap opera. E essa é uma curiosidade muito legal, né? Eu não sabia disso, eu aprendi escrevendo esse roteiro. Sabe por que os Estados Unidos chamavam a novela de soap opera? E chama, até hoje. Porque as primeiras novelas dos Estados Unidos, que eles aprenderam aqui com nós do Brasil, eram patrocinadas por produtos de limpeza, né? Marcas de produtos de limpeza, especialmente de sabão. E sabão, em inglês, se fala soap. Então, basicamente, as pessoas na rua, lá nos Estados Unidos, se referia à novela como aquele produto lá do sabão, sabe? Aquela novelinha lá, aquela historinha do sabão. E assim foi chamado de soap opera. Curioso, né? Outra coisa que foi um marco muito grande do Brasil em relação à primeira novela é que depois que os outros países começaram a aderir a essa questão da telenovela, muitos faziam adaptações literárias. Igual acontece com filme hoje em dia, só que o Brasil foi o primeiro que criou uma história original para uma novela, sabe? Uma coisa pensada exclusivamente para televisão, que foi passada ali numa forma de narrativa e hoje a gente chama aí de novela ou telenovela. Então isso, assim, foi uma conquista de criatividade também muito grande pra gente brasileiro. Só com esse contexto que eu acabei de dar, vocês já percebem o quanto a novela, ela participou do cotidiano do brasileiro, né? A importância da novela é porque esse produto foi criado e desenvolvido aqui, pela gente. É uma coisa, assim, que tem muito estampada a cara do brasileiro. Em 1963, inclusive, na antiga TV Excelsior, que hoje já não existe mais, foi a primeira vez que foi passado o formato de novela que a gente conhece hoje. Ou seja, aquela novela que passa todos os dias, com o nome de 25499 Ocupados. Sim, gente, esse era o nome da novela, que ficou marcada também por apresentar ali como um casal, pela primeira vez, os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, que vieram a se casar na vida real também, né? Depois disso, a novela foi cada vez mais participando do cotidiano do brasileiro, com a abertura de novas emissoras, por exemplo, e com novas tecnologias que permitiam que as novelas não precisassem ser ao vivo mais, né? Não precisava desse trabalho todo. Isso criou mais competitividade no mercado nacional e acabou desenvolvendo outras novelas que nunca foram esquecidas pelo Brasil. Isso é uma coisa, gente, que se mantém até hoje. Até hoje a novela é um produto muito relevante do Brasil e é exemplo para muitos outros países, né? Tem vários países por aí que fazem novela por conta do Brasil e sonham em atingir o nível de qualidade que nós brasileiros temos com as nossas novelas. E para você ter uma ideia que esse raciocínio do consumo da novela ser elevado é uma coisa presente até hoje, de acordo com a pesquisa do Cantar Ibope Mídia de 2017, o gênero mais assistido da televisão brasileira é a novela, tipo, até hoje. Em 2017 foi feita essa pesquisa e até hoje continua da mesma forma. Sendo que hoje a gente sabe, né, que temos muitas opções de coisas a assistir aí na televisão, o serviço de streaming tá muito forte, mas a novela continua sendo muito assistida em TV aberta, gente. Tem uma galera jovem aí que pode não saber tanto, mas a cultura da novela influenciou o Brasil em diversas formas, tipo assim, no comportamento, em frases, né, bordões que as pessoas ficavam repetindo na rua umas pras outras, questões da cultura brasileira, músicas do momento foram ditadas por conta de uma novela, CDs e mais CDs que atingiram o primeiro lugar aqui no Brasil, né, de vendas, porque era a trilha sonora de determinada novela e por aí vai. Esses dias mesmo eu tava falando com a minha família sobre alguns bordões que existiam em programas da Globo e esse tipo de coisa, e a gente ficou relembrando um monte. Inclusive, um dos que eu mais utilizo, né, e que vira e mexe ele fica na minha cabeça, é aquele do "Tô chique bem". Claro, eu sou chique bem. Porque eu sou chique eu tenho porte, eu sou chique. Sou muito chique. Ai, como eu sou chique. Imagina quantas pessoas falam Inxalá até hoje por conta da novela do Clone. Seu pai sempre fez suas vontades, Radij. Ele não vai dizer não pra você. Inxalá. Ou então Arebaba por conta de Caminho das Índias. Arebaba, mestre. Arebaba. Gente, na época que essas novelas passavam, as pessoas não paravam de falar isso em nenhum momento. Tem até rostos, né, personagens de novelas que ficam tão emblemáticos que ficam marcando aquela atriz ou aquele ator pelo resto da vida. Como, por exemplo, você vê a cara dessa atriz aqui, né? As pessoas podem ir e falar, não, essa daqui é a Renata Sorrah, é uma atriz muito grandiosa aqui no Brasil. E vai estar certo, porque a Renata Sorrah realmente é uma atriz gigante. Só que vai ter uma galera que vai olhar pra cara dela aqui e vai falar que é a Nazaré.
Por quê? Por conta de Senhora do Destino, né? Que foi uma novela muito famosa aqui no Brasil. Ou então você olha a Adriana Esteves, né? E fica lá admirando todos os trabalhos da Adriana. Mas vai ter uma grande parcela que vai olhar pra ela e vai falar que é a Carminha, né? Porque sim, ela é a Carminha de Avenida Brasil. E o motivo desse apego tão grande do imaginário brasileiro pode ser explicado com um conceito. Esse conceito se chama Zeitgeist, que significa basicamente espírito do momento. Ou seja, de uma forma muito simples, é quando você une vários aspectos culturais do momento e simplifica ali para uma geração. Isso faz com que os roteiros das novelas sempre acompanhem ali o comportamento da sociedade brasileira da época. Então, por exemplo, você pode ver nas novelas mais modernas que tem menções a redes sociais com muito mais frequência do que tinha ali nos anos 2000. Isso porque é uma questão cultural que atingiu os brasileiros da época e que é tão familiarizado, né, com o imaginário do brasileiro que tem que ter na novela. Porque a novela já é uma representação dessa realidade do brasileiro. Então eu acho isso muito bacana, sabe? Que o roteiro da novela é um negócio que tem que acompanhar muito a geração atual de brasileiros. E mais pra frente a gente vai voltar a falar dessa pauta um pouco mais. Só que por enquanto é isso que vocês têm que saber. A novela, ela tem essa preocupação muito grande em se comunicar de uma forma que o público entenda. E pra isso você tem que estudar o seu público muito bem. Tem que saber como ele se comunica, o que ele tá sabendo, né, assim, da sociedade, quais são as pautas que ele tá inteirado, o que ele tá defendendo e esse tipo de coisa. No início das novelas, por exemplo, tudo lembrava o teatro. Até mesmo as atuações, né, os enquadramentos, esse tipo de coisa, era muito teatral. Porque naquela época as pessoas não estavam familiarizadas com televisão. Se você colocava um ator ali num palco pra fazer alguma coisa ao vivo, as pessoas iam chamar de teatro. Então, naturalmente, as atuações das novelas se assemelhavam a uma forma teatral justamente por ser o que as pessoas mais conheciam naquela época, né? O que o público mais conhecia. Hoje em dia, por exemplo, o que o público consome? Muito streaming, né? Aquelas formas cinematográficas que tem uns enquadramentos todos criativos, diferentes. Se você sentar pra ver uma novela hoje, gente, você vai ver muito esse enquadramento sendo utilizado, principalmente nas novelas da Globo, né? Cada produção de novela da Globo parece um filme. Isso porque esse é o estilo de conteúdo que está sendo consumido na geração de hoje. Só que pra você ver como é que o Brasil, ele sempre vai seguindo as pessoas, né, o que tá acontecendo no mundo, esse tipo de coisa, eu vou te falar uma curiosidade aqui, se liga. Em 2009, a Índia fez um acordo gigantesco audiovisual com vários países do mundo e o Brasil estava incluso nesse pacotão de países aí. Você acha que é uma coincidência que em 2009 a novela que estava sendo assistida no Brasil, que estava todo mundo comentando, era Caminho das Índias? Essa foi a primeira produção feita a partir desse acordo, né? Então, naturalmente, a cultura indiana entrou muito forte no Brasil em 2009 e a porta de entrada foi uma novela. Outra coisa que eu acho muito importante sobre essa questão das novelas brasileiras é que ela serve também como porta de entrada para algumas pautas muito importantes. E aí, por exemplo, aquela pessoa mais velha, mais conservadora, que às vezes não entra em contato com aquela pauta específica, acaba aprendendo, digamos assim, ou pelo menos tendo uma chance de aprender, através da novela que assiste. Uma coisa muito legal que eu lembro que aconteceu numa época aí foi por conta da novela A Força do Querer. Você tinha um personagem ali que passa por uma transição, né? É um homem trans. Se eu não me engano, o nome do personagem era Ivan. E assim, cara, a novela passou várias situações do cotidiano de pessoas LGBTQ+, e também passou cada etapa da transição do Ivan. Gente, a mãe do Ivan era extremamente transfóbica, por exemplo, homofóbica. Você mostra situações de violência contra essas pessoas LGBTQ+, na novela. Inclusive, pegaram um personagem muito querido dessa novela e colocaram pra apanhar no meio da rua. Sem falar da narrativa do próprio Ivan, né? Como eu tô mencionando aqui. Isso tudo serviu pra levantar, assim, uma pauta sobre essa questão da violência contra as pessoas LGBTQ+, na época. E foi muito importante, sabe? Foi uma coisa que realmente causou mudanças na época. Eu não tô falando que ficou perfeito, sabe, gente? Eu só tô falando que as pessoas estavam falando disso nessa época por conta de uma novela. E eu lembro muito bem que teve uma situação que eu tava ouvindo rádio e eu ouvi o apresentador contar ali uma história sobre uma senhorinha que tava explicando pra amiga dela que a neta dela era tipo o Ivan. Ou seja, foi a forma da senhorinha explicar pra amiga dela que a neta dela era uma mulher trans. E a forma que a senhorinha conseguiu explicar foi dizendo que a neta dela era igual o personagem da novela, o Ivan. Ou seja, foi assim que a senhorinha tentou entender o que era ser uma pessoa trans. A partir dali da neta dela e do personagem
personagem da novela. Então uma coisa dessa pode parecer assim muito besta pra algumas pessoas, só que é tão importante, sabe? Isso, cara, foi uma novela que fez isso. Realmente é um impacto muito grande que precisa ser reconhecido. O que me faz entrar no próximo tópico aqui do vídeo de hoje, que é justamente essa falta de reconhecimento que as novelas brasileiras ganham. Muitas vezes por conta da própria audiência, tá? Não é nem numa questão internacional mais. Isso porque em questões internacionais, como eu falei antes, o Brasil, ele é vitrine, gente, de novela. Todo mundo quer fazer uma novela igual ao Brasil. Inclusive, fica a curiosidade aí que no Emmy Internacional, né, que é uma premiação voltada justamente para produções audiovisual, o Brasil tem 14 indicações na categoria de melhor novela e 7 vitórias. Sendo assim, o Brasil é o que mais ganhou nessa categoria. A gente tá em primeiro lugar. Agora pergunta quantas pessoas sabem disso, né? Não sabe. Pra vocês terem uma ideia da proporção de audiência de uma novela, o último episódio de Avenida Brasil conseguiu reunir 35 milhões de pessoas assistindo a TV ao mesmo tempo pra ver o final da novela. Hoje em dia, infelizmente, você tem uma parte da população aí que acaba praticando sem querer ou então assim, com intenção mesmo, uma coisinha chamada viralatismo cultural. Que assim, de uma forma bem simplista, explicando pra vocês, é quando você prefere sempre um produto gringo a um produto brasileiro. Não importa do que você tá falando. Então assim, o filme gringo é melhor que o filme brasileiro. A água do gringo é melhor do que a água brasileira. Isso é ser um vira-lata cultural, digamos assim. E como eu disse, tem gente que faz isso sem querer. Um grande exemplo é esse negócio legal que tá acontecendo com Ainda Estou Aqui, né, que é o filme lá da Fernanda Torres, que passou por essa temporada de Oscar e esse tipo de coisa. Muita gente começou a consumir filme nacional por conta de Ainda Estou Aqui. E apesar disso ser uma coisa excelente, né, incrível que teve essa atenção pro filme nacional brasileiro, tipo, poxa, você teve que ter um filme no Oscar, um negócio norte-americano, precisou de um reconhecimento americano pra pessoa perceber que o filme nacional é de qualidade, pra pessoa ir lá no cinema assistir um filme nacional, assistir uma série nacional, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, apesar de ser muito legal, também tem o seu lado ruim, né, que puxa pra gente uma reflexão de muitas pessoas que buscam essa validação norte-americana pra poder consumir o próprio produto, que é do próprio país. Então, por isso que eu volto a dizer, gente, o audiovisual brasileiro, ele é uma das melhores coisas que tem, assim, referente a audiovisual no mundo. E um grande exemplo é a qualidade das novelas. Ninguém faz novela igual a gente. O mundo todo quer fazer novelas iguais a gente. Cara, você pega um trailer, por exemplo, dessa última novela que vai sair aí, o remake de Vale Tudo, parece um filme. Você tá assistindo os enquadramentos, a forma que é gravado, a qualidade do material é literalmente cinematográfica. Nenhuma novela de nenhum país do mundo tem uma qualidade dessa. Então assim, gente, valorizem as novelas, por favor, valorizem o audiovisual brasileiro. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui no Cinemaker, recheado de curiosidades e também de conhecimento referente ao produto brasileiro, né? Agora que muita gente tá interessada nesse assunto. Uma coisa, por exemplo, que eu vejo muita gente comentar é a questão do orçamento, né? Quanto é que vale um produto brasileiro? E só pra você ter ideia, sabe quanto é que custou Caminho das Índias, que é uma novela que eu citei bastante aqui hoje? Custou 55 milhões de reais, gente, fazer essa novela. Isso que eles gravaram em outro país ainda, né? Então imagina custeando isso também. Adiciona isso ao orçamento de Caminho das Índias. Vamos um pouco mais recente, sabe a novela Pantanal de 2022? Ela custou 167 milhões de reais. Então assim, gente, não tem nada a ver com orçamento. Qualidade não tem nada a ver com orçamento. E o brasileiro precisa se lembrar disso, sabe? Hoje a gente tá numa fase de novela que a gente precisa reinventar muitas temáticas. Porque assim como outras formas de comunicação, né, como filmes, séries, livros e etc., quando a pessoa consome muito daquilo, ela cria um portfólio na cabeça. E aí você, como roteirista, é difícil você surpreender essa pessoa. É por isso que hoje em dia você tem muita gente falando que as novelas se parecem muito uma com a outra, que não tem nenhuma cena de novela que é tão marcante quanto a novela tal. Isso porque antes você tinha portfólio a menos referente ali a novelas, né? Hoje a gente tem muito portfólio porque nós vivemos de novela, gente. Brasileiro e novela devia ser quase sinônimo. Então agora a gente tá numa fase bem difícil referente à novela, que é em busca dessa reinvenção, esse modo novo de você contar histórias. É por isso, inclusive, que tem muita novela apelando pra remake, né? Enquanto a gente pensa, vamos fazendo uns remake. É o que eu acho, pelo menos, né? A minha leitura dessa situação atual. Você não presta, Raquel. Independência! A morte! E agora experimentarão a nossa ira!
Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Comenta aí embaixo uma novela que você curte bastante também, que eu vou querer saber. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!